Alô, você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast, o pior podcast das redes sociais brasileiras. Mas o pessoal diz que é marketing invest, mas não, eu acho o pior. Mas se você quiser ficar com a gente, aqui a gente sempre aborda os melhores assuntos, os assuntos mais relevantes, e procura trazer também pessoas muito especiais, muito importantes, que podem dar uma contribuição para esse assunto. Hoje nós estamos fazendo um podcast especial. Eu estou aqui com a Fernanda. Fernanda, que é membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Olá, pessoal. ela é diretora aqui, uma das diretoras aqui da Ezion Editora, e ela cuida das nossas redes sociais. E ela está aqui hoje como uma provocadora. Ela vai me provocar e eu vou responder as perguntas sobre um tema muito importante, um tema que é muito discutido no ambiente evangélico, que é a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação. Sim, a gente recebe diversas perguntas, né, pastor? Nossa Sim. caixinha lá no Instagram sobre o tema. E aí eu trouxe aqui as principais perguntas dessas indagações para o pastor responder com base bíblica e explicar, tirar essas dúvidas de vocês. Tá bom? Então você que está aí, fica conosco e participe desse podcast e vamos prestar atenção. Se você puder, pode pegar uma Bíblia aí, pegar o seu celular, se você tem uma Bíblia online aí. E nós vamos argumentar aqui, os nossos argumentos não são argumentos de teólogos, de opiniões pessoais, mas nós vamos dar um enfoque bíblico para que você possa ter esclarecimento acerca dessa preciosa doutrina, a doutrina da predestinação para a salvação, a doutrina da eleição para a salvação, tá bom? Vamos agora falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, Fernanda, por favor. Vamos lá. Primeiramente, nós temos a Previx, empresa de segurança e serviços terceirizados. Eles estão aqui com a gente nesse prédio onde nós estamos. Eles cuidam, eles prestam vários serviços, limpeza, recepção, manutenção geral, todos esses serviços terceirizados que você pode contratar para sua empresa para você focar no que você faz e deixar essa parte com eles que eles dominam, tem profissionais adequados, treinados para trabalhar nessa parte. Também temos Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial, né, pastor? Sim. Eles estão no mercado já há mais de 20 anos, trabalham com diversas empresas, igrejas, então se você precisa de uma Eles atendem não indicação... somente igrejas, mas empresas, comércios, prestadores de serviço. É top essa empresa. Sim. Temos também Cadu Aranha, que está sempre conosco aqui. Ele cuida da nossa parte de gravação aqui dos nossos episódios. Ele também é o responsável por toda a parte de transmissão dos cultos aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E além, né, de fazer essa parte, ele também faz treinamentos, te ajuda com equipamentos, fazer toda essa parte de som e imagem da sua igreja. Ele né? é um profissional muito competente e ele tem acesso, fora do Brasil, à tecnologia de ponta que você pode usar hoje na sua igreja, na transmissão de cultos. É uma empresa fantástica. É fora da curva esse trabalho que a Cadu Aranha faz para nós. Isso aí. E por último, One Big Media, nossa querida empresa de consultoria aqui do YouTube e da igreja também. Eles desenvolvem criadores de conteúdo, principalmente nessa plataforma que é o YouTube. Então, se você precisa de crescer aí o YouTube da tua igreja, ou se você é um criador de conteúdo e quer crescer nessa rede social, entre em contato com eles. Eles trabalham com diversos cantores, pastores, pessoas influentes aí que têm longa data, né, de canais bem grandes no YouTube. É muito bom, Fernando, você colocar isso, porque hoje quem trabalha nessa questão de redes sociais precisa de uma assessoria de inteligência. E eles têm muito isso, eles sabem como postar vídeos, né? Como identificar a necessidade daqueles que estão ali nas redes sociais. Então, é um trabalho muito sério, muito importante para você bombar nessa área de redes sociais, tá bom? É isso aí. E se você quer ser um patrocinador aqui do Arivalcast, né, pastor? É só entrar em contato conosco. Sim, as pessoas que estão patrocinando estão ficando ricas de tanto ganhar dinheiro. Essa aqui é a teologia da prosperidade das redes sociais. Tá bom? Meu Deus. Então, seja um patrocinador nosso aqui, é um prazer. Os recursos são todos usados aqui para a gente poder divulgar a palavra de Deus. É isso aí. Mas Vamos lá para nossa pauta, pastor. Vamos, Fernanda. Hoje o assunto é quente e eu quero tratar desse assunto maravilhoso que é a doutrina da eleição. E, em primeiro lugar, introduzindo esse assunto, eu quero desmistificar esse assunto, porque esse é um assunto bíblico que hoje está um pouco mistificado na discussão, principalmente entre pastores, teólogos, etc. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a doutrina da eleição, a doutrina bíblica da eleição, não é uma doutrina dos presbiterianos, dos reformados, dos protestantes.
Claro, nós cremos nessa doutrina, nós ensinamos essa doutrina, mas ela é uma doutrina que está na Bíblia. Na Bíblia, você vai encontrar essa doutrina desde Gênesis, quando nasce lá, por exemplo, Esaú e Jacó, né? Quando nascem os gêmeos, e o próprio Deus coloca ali que ele havia escolhido aqueles dois meninos para serem justamente pais de nações. Você encontra, por exemplo, no chamado de Abraão, claramente ali, em Deuteronômio, você vai aprender ali Deus dirigindo que o povo de Israel era o povo eleito, o povo escolhido, e que a escolha de Deus não era apenas, não se fundamentava na condição do povo, na capacidade do povo, mas uma ação soberana e amorosa de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar aqui é você não achar que essa doutrina da eleição é uma doutrina dos presbiterianos, dos reformados. Não, ela é uma doutrina bíblica. Jesus ensinou essa doutrina, Paulo ensinou essa doutrina, os apóstolos ensinaram essa doutrina. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós não podemos, e há pessoas que nessas discussões dizem, não, a doutrina da predestinação é uma doutrina de demônios, é uma doutrina de Satanás. Nós não podemos fazer isso. Eu creio que isso aí é um arrobo, né? Na discussão o cara fala isso, mas você não pode chamar essa doutrina bíblica de uma doutrina de Satanás. Ela é uma doutrina de Deus. Ela está na Bíblia Sagrada e essa doutrina tem sido fonte de encorajamento, fonte de motivação missionária para a igreja através dos anos, tá certo? Então, não vamos caminhar por essa discussão, temos que de uma certa forma, fazer uma ponte do ensino bíblico para a nossa realidade hoje. Sim. Outra coisa muito importante é que, quando a gente fala em doutrina da predestinação, e da eleição, nós trabalhamos sempre no contexto da eleição para salvação. Nós não estamos falando aqui da doutrina da eleição para tudo, porque isso aí nós misturaríamos essa questão da eleição com o assunto da providência de Deus, da soberania de Deus. Então, quando formos estudar a predestinação, a eleição, vamos focar especificamente na eleição para a salvação, tá certo? Na predestinação para a salvação. E, Fê, a melhor maneira que a gente tem de trabalhar isso, eu quero trabalhar para ajudar você a entender, porque essa doutrina está esparramada na Bíblia, e a gente então tem que, como pesquisador da Bíblia, ir formulando e formatando essa doutrina bíblica. Eu quero usar um texto muito conhecido que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 13 a 16. Então, Paulo fala ali, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístolas nossas. Então, a partir desse texto, nós vamos tirar alguns pontos aqui para a gente dar uma formulação inteligível, homilética para esse assunto. Em primeiro lugar, Paulo, quando escreve essa doutrina, ele está dizendo que essa doutrina é uma doutrina que deve gerar, né, por parte de quem é eleito, por parte da igreja, por parte de quem é alcançado essa doutrina, gratidão. Ele diz, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Então, a doutrina da eleição, a existência dessa doutrina na Bíblia, deve gerar gratidão. Não é para gerar discussão, Sim. Não é para gerar polêmica, não é para gerar divisão, não é para ficar discutindo, essa doutrina é uma doutrina calvinista e eu sou arminiano. Veja bem, essa doutrina da eleição, ela estabelece que Deus é o autor da salvação. Tá? Quando você vai para a doutrina, para os pressupostos de Armínios, a salvação é do homem, é o homem que decide. Então não tem como um arminiano aceitar essa doutrina, porque ele já nasce, ele já parte de um princípio errado, que a salvação é produzida pelo homem. Então somente aqueles que creem que Deus é o autor da salvação, que a salvação é um plano de Deus, pode compreender essa doutrina, tá certo? Então, por exemplo, aqui nesse texto, a gente vai observar que a origem dessa doutrina é Deus. Deus é o autor da salvação, né? E nós devemos sempre dar graças a Deus por isso.
Tá entendendo, Fernanda? Eu tô aqui na posição de compreender melhor sobre esse assunto mesmo também. Então, as perguntas que eu fizer aqui, talvez sejam perguntas que o pessoal tenha em casa, né? Pastor, então, se a gente pensa na perspectiva da eleição, tanto calvinistas quanto arminianos, eles acreditam na eleição, só que eles entendem essa interpretação de formas diferentes, né? Sim. Aí, senhor, me corrija se eu estiver errada. Os arminianos, eles consideram que Deus é onisciente e que ele sabe quem vai escolher Jesus, quem vai aceitar Jesus ou não, Pois certo? Isso é um equívoco, porque esse texto aí, eles usam esse texto a partir do que Pedro escreve na sua primeira carta. Uhum. Mas a doutrina da eleição, ela é incondicional. Uhum. Ela não se fundamenta na presciência de Deus. O fundamento da doutrina da eleição é a soberania de Deus. Deus não nos escolheu por causa dos nossos méritos. Né? Deus nos escolheu apesar dos nossos deméritos. Então, Deus não nos escolheu porque Ele previu que nós seríamos crentes. Pelo contrário, Ele nos salvou, Ele nos escolheu, né, quando nós vivíamos em pecado. Uhum. Entendeu? Então, isso aí não bate bem. Uma coisa que a gente precisa entender é que a doutrina da predestinação, ela é um ato soberano de Deus. Certo? E ela é incondicional. Quer dizer, a doutrina da eleição, assim como a doutrina do amor de Deus, o amor de Deus não se fundamenta nos méritos daquele que ele vai ser amado. Pelo contrário, né? Deus resolveu nos amar por iniciativa própria. Né? Então esse é um ponto fundamental que as pessoas chamam também de eleição, chama predestinação. Né? Predestinação é uma palavra que aparece, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5, quando Paulo diz assim, e em amor nos predestinou para Ele. Né? No amor de Deus, por causa do amor de Deus, Deus nos predestinou, né? Nos destinou antes para sermos de Cristo. Então a própria Bíblia coloca isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 5. Fernanda, um dos textos mais bonitos que nós temos sobre a doutrina da salvação está lá em Efésios, né? Capítulo 1. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele é tomado aqui pelo Espírito Santo, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever sobre o assunto, ele vai tratar da doutrina da redenção, e ele começa no versículo 3 dizendo, bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele diz assim como nos escolheu nele. Olha que coisa linda. Então, o fato de Deus ter nos escolhido, nos predestinado para a salvação, isso deve produzir em mim, não questionamentos. Por que Deus escolheu aquele, escolheu a mim? Não. A discussão não é essa. A discussão é que Deus me escolheu. Né? E então isso deve gerar em mim, por parte de você, por parte de todo eleito de Deus, por toda pessoa salva, gratidão, etc. Uma coisa que é muito importante a gente entender, que Deus ele é o autor da salvação, né? Mas aqui nós temos que entender que a eleição também, ela é pessoal. Né? Quando ele diz assim, porque Deus vos escolheu. Né? Deus vos escolheu. A expressão vos escolheu significa que Deus escolhe pessoas. E essas pessoas elas são escolhidas individualmente. Você se lembra do texto, né, de Jesus, quando os discípulos voltam lá daquela missão, e eles voltam alegres, felizes, porque eles expulsaram o demônio, eles tiveram sucesso no empreendimento missionário. Aí Jesus disse para ele, olha, tudo bem, vocês estão alegres, mas alegrai-vos, não porque os demônios vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, é como se lá, na presença do Pai, existisse o livro da vida, e lá o nome de cada pessoa está escrito. Né? E isso é interessante, porque lá em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 13, veja lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48, é muito bonito esse texto, né? Esse texto, Atos 13, 48, diz assim, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E diz assim, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, veja bem, eles creram na palavra porque eles tinham sido destinados, predestinados. A ideia aqui é de um livro mesmo, o livro da vida. O nome dele estava escrito no livro da vida. Né? No livro da vida. E então, a fé aqui
ela não produz, né, a salvação. A fé aqui é uma consequência da eleição. Eles creram porque foram predestinados. Eles não foram predestinados porque creram. Entendeu? Uhum. Então, a fé é uma consequência, a conversão é uma consequência da doutrina da eleição. Então, é por causa da doutrina da eleição que Deus ele criou, ele elaborou essa doutrina, as pessoas são salvas. Né? A discussão é, pastor, existe uma dupla predestinação, né? Predestinação para salvação e dupla predestinação que Deus predestinou tanto para a vida e para a morte. Essa é uma discussão teológica. Alguns teólogos, né, eles creem na dupla predestinação. Eles disseram que Deus, então, construiu vasos de honra e vasos para desonra. De tal maneira que uma pessoa que foi predestinada para a perdição, ela jamais se converterá. Né? Agora, nós cremos, à luz do que nós entendemos na Bíblia, é que a predestinação ela é para a salvação. Ela é um ato, né, que Deus exerce, escolhendo dentre os perdidos aqueles que iriam ser salvos. Todos estão perdidos, e dentro desses perdidos Deus escolhe para a salvação. E é essa a ideia que aparece aqui, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, né, que nós somos predestinados, né, para a salvação. Para a salvação. Esse é um ponto fundamental. As pessoas ficam discutindo esse assunto e dizem, pastor, mas não há injustiça de Deus? Por que ele predestinou um e não predestinou outros? Né? Por que Deus fez vasos para honra e vasos para desonra? Eu não sei explicar isso para você. A Bíblia não dá a resposta para isso, entendeu? O único caminho que você tem é você fazer aí uma reclamação lá no céu, né? Você ir lá no Procon Celestial e dizer, por que Deus me predestinou e não predestinou outro? Há coisas que eu não sei, né? Jesus Cristo diz, né, que eu sou o bom pastor conhece as suas ovelhas a ouvem, eles a chamam. Ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele não dá a vida para outras ovelhas, ele dá a vida pelas outras ovelhas. Então, o ato de Cristo nos comprar, o ato de Cristo nos salvar, é um ato consciente de Jesus. Ele sabia por quem estava morrendo. Certo? A ideia é mais ou menos aqui, é como se o Pai desse para ele o livro da vida, né, a relação dos eleitos, e Jesus Cristo, então, vai lá e morre para comprar, para, de uma certa forma, solidificar a eleição desses eleitos. Então, se Deus escolhe, o Filho redime, o Filho compra. Tá? De tal maneira que há uma sequência lógica nisso aí, e aquele que é comprado por Jesus, ele é convertido pelo Espírito Santo. E depois de convertido pelo Espírito Santo, ele jamais poderá perder essa salvação. Né? Que naquela das doutrinas da graça seria a doutrina da perseverança dos santos. Então, é como se fosse assim, o livro da vida está aqui, né? O livro da vida foi escrito pelo Pai, Jesus Cristo vai e morre por aqueles nomes, por aquelas pessoas que estão no livro da vida. Então, ele de uma certa forma, estabelece a redenção, ele compra pelo seu precioso sangue todos que estão escritos no livro da vida. O Espírito Santo, no trabalho conjunto com a Trindade, vai lá, converte essas pessoas, regenera essas pessoas, sela essas pessoas, certo? De tal maneira que essas pessoas são de Jesus e serão de Jesus para sempre. Elas poderão passar por crise espiritual, elas poderão passar por dificuldades espirituais, mas elas jamais perderão a sua salvação. Né? Jesus coloca isso lá em João capítulo 10, aquilo que o Pai me deu, né, de maneira nenhuma lançarei fora, aquilo que o Pai trouxe a mim. E ele diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu dou a vida eterna para elas e jamais perecerão. Então não é uma discussão teológica, é fundamentação bíblica, teológica. Jesus que diz isso, é a palavra de Deus que diz isso. Sim. Tá bom? Vocês estão vendo que o pastor tá animadaço pra falar sobre esse assunto. Disparou, já respondeu diversas perguntas que eu tinha aqui na pauta. É isso aí, pastor. Mas uma pergunta que é muito boa nesse assunto é, quando foi que Deus elegeu? Né? Quando foi que Deus nos escolheu? Posso tentar responder? Desde a fundação do mundo. Justo. Tá certo? Quer dizer, Deus não esperou você nascer para ele escolher você. Tá certo? Você nasceu porque Deus escolheu você antes da fundação do mundo. É o que está lá em Efésios, capítulo 1. Né? E aqui nesse texto de Tessalonicenses, a gente já aprende que a eleição deve produzir gratidão no nosso coração,
que a eleição ela é um ato soberano de Deus, que essa eleição é pessoal e que essa eleição ela foi feita na eternidade. Diz assim, desde o princípio. Desde o princípio de quê? Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes do princípio, antes de existir tempo e espaço, Deus já havia nos escolhido, né? O tempo da eleição é antes da fundação do mundo, como está lá em Efésios 1:4. Antes da criação significa desde a eternidade, né? Então, esse é um ato de Deus. Ele escolheu desde a eternidade todos os homens que foram criados antes de existir no espaço e no tempo. Então, precisamos aprender, uma coisa muito que a gente às vezes não confunde, é que Deus ele é preexistente ao tempo. Né? Ele já existia antes do tempo. O tempo é apenas uma criação de Deus. É como se fosse assim um parênteses dentro daquilo que já nós chamamos de eterno. Agora, é importante a gente enfatizar também, Fernando, que o objetivo da eleição é a salvação. Né? É para a salvação. Então, a ênfase de Paulo aqui sempre é positiva. Ele nos escolheu para a salvação. Né? Eu não estou falando em relação às nossas escolhas, que a gente faz na nossa vida. Não, Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Então, esse é um ponto importante. Se Deus nos escolheu para a salvação, é porque nós estávamos perdidos. Todos nós. Né? Então, a salvação ela não é meritória. A salvação não é um ato de negociação de Deus conosco. Né? Paulo coloca muito bem isso lá em Gálatas, capítulo 1, que ele diz que ele foi eleito, foi predestinado por Deus para ser dele antes da fundação do mundo. Tá bom, Fernanda? Vai lá, mas vamos lá, você está gostando. Sobre... o objetivo sempre é esse. Responder, né? Vamos lá. Falando sobre a justiça de Deus, eu acho que esse é um dos pontos que mais pega, assim, pra gente tentar compreender isso, mas eu acho que talvez a gente não consiga compreender totalmente só no céu mesmo, né? Certo. A gente não consegue entender a magnitude, a grandeza de Deus nessa questão, né? Sim. Mas eu entendo que quando a gente fala sobre eleição e essa questão de, meu Deus, mas Jesus veio para uns e não veio para outros, Jesus morreu só por alguns. E aí se a gente pensa na perspectiva de todos, ninguém merece. Ninguém merece a salvação, nenhum de nós. Mas por amor, Deus nos escolhe, nos resgata do pecado. E como que a gente pode entender isso de uma forma melhor? De que Jesus veio para todos, mas a indagação, mas como assim não veio? Não, veja bem, Jesus Cristo, ele veio para todos no sentido todos, de toda tribo, língua e nação. Então, quando fala na Bíblia salvação para todos, esse salvação para todos não significa todas as pessoas. Não é o conceito de universalidade da salvação. Tá certo? Para você entender isso, você vai lá para, por exemplo, Apocalipse capítulo 5, quando existe aquele momento solene no céu, que o João começa a chorar, porque estava lá o livro da vida, e não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, digno de abrir aquele livro. Aí aparece justamente a figura do Cordeiro, que é Jesus Cristo, que é da raiz de Davi, da tribo de Judá, e o texto é bastante claro. E ele comprou, né, para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então, quando a Bíblia fala de salvação para todos, significa de salvação de todos que pertencem a todas as línguas. Então, a salvação vai alcançar pessoas de todas as etnias. Não é o conceito de salvação universal. Né? Porque, por exemplo, se a salvação ela fosse universal, né, isso geraria para nós uma inércia, porque a gente não precisava pregar o evangelho. É isso que eu ia perguntar agora. Se né, Deus já escolheu seus eleitos, já nos escolheu, para que a gente deve pregar o evangelho se essas pessoas já estão salvas? Eu vou responder isso um pouquinho adiante para você, porque é o seguinte, existe uma coordenação, que nós precisamos entender isso, tá? Existe, por exemplo, nós cremos que Deus é Pai, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então existe uma ação coordenada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso a gente aprende, por exemplo, em Efésios capítulo 1. Deus escolhe, o Filho redime e o Espírito converte. Certo? Está lá na primeira carta de Pedro também, quando fala que Deus nos escolheu, nós somos santificados pelo Espírito e essa santificação é baseada no sangue de Cristo. Então, a Trindade faz parte. Então, quando a gente fala que Deus nos salvou, você pode falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, toda a Trindade está nesse ato da conversão. Agora, uma pergunta
que eu quero voltar aqui para falar sobre essa questão de justiça. Aham. A Bíblia ensina claramente que Deus é justo. E a Bíblia fala que Deus é justo em todos os seus caminhos. Tá certo? Ele é um Deus que não pode ser corrompido. Ele é um Deus da verdade, ele é o Deus da justiça. Então, quando a pessoa fala assim, não, Deus é justo, mas ele só foi injusto quando salva alguns e salva outros. Então você está levantando uma desconfiança, lançando dúvidas. Você então não reconhece que Deus é justo. Né? Você diz, não, Deus é justo em tudo, mas ele é injusto na salvação. Não existe isso. Ou Deus é justo ou ele não é injusto. E a Bíblia fala claramente que Deus ele não toma o culpado por inocente. Porque sempre as pessoas, quando tratam, por exemplo, da salvação das pessoas, elas acham que as pessoas elas não fizeram nada para serem condenadas. Mas a Bíblia diz que todos pecaram, né? Todos pecaram. E todos, pela lei, eles estão condenados diante de Deus. Então, não é Deus que é injusto. Deus é justo. O problema é que você está numa condição de pecador, você é injusto. Então, é o Deus justo tornando injustos justos. Então, é como se Deus pegasse a sua justiça perfeita em Cristo Jesus e aplicasse nesse camarada que é injusto. Entendeu? Então, não existe essa possibilidade de nós duvidarmos da justiça perfeita de Deus. Ele é justo em todos os seus caminhos. Ele é justo em todos os seus planos. Ele é justo no seu caráter, nas suas ações, nos seus propósitos. Então, esse assunto, para mim, é um assunto tranquilo, porque eu não posso adorar um Deus injusto. Eu não posso chegar no dia, lá na igreja, no domingo, dizendo, não, eu vou adorar aqui um Deus que ele é justo, mas ele é justo parcialmente, né? Ele é justo para uns, não é justo para... Então, não existe isso. Quando você olha da perspectiva do conceito do pecado, da natureza pecaminosa do homem, você vai descobrir que Deus é justo. E ele é tão justo, ele é tão misericordioso, que ele, dos perdidos todos, ele aplica a sua justiça em alguns dos seus eleitos. Então isso é motivo de gratidão, de reconhecimento que Deus ele é justo em todos os seus caminhos. Amém. E agora voltando nessa outra pergunta de... É que assim, a gente aqui é muito bem resolvido com isso, né? Pais perguntam, se Deus já escolheu todos, por que nós devemos pregar o evangelho? Boa pergunta. A primeira pergunta é se Deus predestinou para a salvação, por que ele deu a grande comissão para a gente? Tá aí. A grande comissão é uma coisa... Ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Houve um aneurisma em Deus naquele momento? Ele teve um retardamento na sua mente? Porque ele diz, eu escolhi, eu salvei, agora eu vou dar uma ordem para você. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja bem, há uma lógica nisso aí. Porque a doutrina da predestinação, da eleição para a salvação, ela não é um elemento desmotivador. Tá certo? Para a missão. A doutrina da eleição, ela é a doutrina mais importante para motivar a igreja a pregar o evangelho. Porque qual é o fim? O fim é a salvação do perdido. Qual é o meio para que esse fim seja alcançado? É a igreja pregando o evangelho a toda criatura. O que é a Bíblia? A Bíblia é a semente. A pessoa, ela está ali para ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, e o coração do pecador é como se fosse o solo, certo? O solo, o terreno. Então, eu quando prego o evangelho, eu lanço a semente, eu jogo a semente. Essa semente cai no coração. O Espírito Santo vai lá e faz com que essa semente o quê? Frutifique, nasça. Certo? Então, só existe missões porque existe a doutrina da predestinação. Tá certo? Se não existisse a doutrina da predestinação, a doutrina da redenção, não haveria evangelização, porque eu iria pregar, ninguém ia se converter. Está entendendo? Sim. Então, eu coloco isso naquele meu livro lá, A Grande Comissão, onde eu coloco e eu vejo, e aqui os que têm uma compreensão dessa doutrina na Bíblia, sabe que a grande motivação que eu tenho para pregar o evangelho, a grande motivação bíblica que eu tenho para ganhar o maior número possível de eleitos, como diz o apóstolo Paulo, é a doutrina da eleição. Imagine aqui você, vamos supor, se não existisse a doutrina da eleição, você iria aqui no cemitério da Lapa, subiria naquele muro ali e ficava pregando. Eu pergunto para você, se você fosse pregar aqui no cemitério da Lapa, você poderia pregar lá um ano todo, 2 anos, quem se converteria?
Ninguém. Porque todas as pessoas estão o quê? Mortas. Sim. Essas pessoas mortas, elas simbolizam a morte espiritual da pessoa. Por isso que Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e Pecados. pecados. Então, a pregação, né, a pregação do Evangelho produz essa ressurreição espiritual. Esse que Jesus chama de novo nascimento, entendeu? Então, quanto mais eu estudo a doutrina da eleição, quanto mais eu compreendo a eleição de Deus, né, essa eleição incondicional de Deus, essa eleição de Deus realizada antes da fundação do mundo, essa eleição que o mérito não está em mim, né, mas está em Deus, mais motivação eu tenho para pregar. Sim. Certo? Porque eu vou pregar e tem vidas para serem convertidas. Né? Eu gosto muito quando Jesus diz assim, olha, vede que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Né? Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a seara. Então nós somos trabalhadores dessa seara. A seara já está pronta. Os frutos estão maduros. Por que estão maduros? Porque Deus escolheu, porque Jesus redimiu. O que eu vou fazer? Eu vou colher os frutos. E eu colho esses frutos através da obra missionária, pregando o Evangelho, né? Convidando as pessoas para a salvação. Então Deus escolhe, ele sabe. Nós não sabemos e precisamos pregar Para para todos. Né? É isso, né? Não, se, por exemplo, vamos jocosamente aqui, por exemplo, se eu tivesse uma relação, uma cópia do livro da vida, do livro dos eleitos, eu não ia pregar para todos. Uhum. Certo? Eu ia pegar nome por nome aqui, olha, esse aqui é eleito, esse aqui vai se converter, esse não vai se converter. Aí ia criar um problema muito sério. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, quando Jesus conta a parábola do reino, né? E ele fala que o reino e o campo é o mundo, e que que Deus semeou lá o trigo, que o diabo foi e semeou o joio. E aí os discípulos disseram assim, não, vamos arrancar, vamos separar o joio do trigo. Né? Aí Jesus, não, eles são muito parecidos, né? Essa colheita vai se dar quando? No final do tempo. Uhum. Por exemplo, eu chego aqui na igreja de Pinheiros, eu estou pregando para um auditório de 800 pessoas. Para mim, todo mundo ali é crente. Mas ali tem joio misturado com trigo. Uhum. Eu não sei quem é joio e quem é trigo. Eu tenho que pregar para eles. Quem vai fazer essa obra de reconhecimento, de frutificação, é Deus, é o Espírito Santo. Entendeu? Uhum. Então não existe essa possibilidade. Uma coisa também que é importante a gente entender é que por não saber quem são os eleitos, eu tenho que pregar a todos. Tá? Não existe assim na sua testa aqui um número, um código, eu sou eleito. Não existe. Só Deus sabe. Por isso que lá naquela parábola Jesus termina dizendo assim, muitos são chamados, poucos são o quê? Os escolhidos. Então, muitos são chamados. Quem é que chama? Eu e você. Uhum. A igreja chama, nós chamamos. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Creia e vá para o céu. Né? Só que eu prego isso aos ouvidos. Uhum. Né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. O que seriam os escolhidos? Os escolhidos são justamente aqueles que têm um cadastro lá no céu, que eu não sei quem são. Tá certo? Quem vai aprovar o cadastro não sou eu. Tá certo? É como eu chamo, aí o Espírito Santo vai agir no coração e na vida daquela pessoa, produzindo conversão. Sim, e pastor, sobre esse assunto ainda, eu vejo que em algumas igrejas se faz mais apelo, enfim, de culto, aceite Jesus, e outras se faz menos. Eu não sei se tem alguma relação com isso, se tem alguns calvinistas que acham isso errado. O que o senhor diz sobre isso? Hoje esse assunto ele tomou um rumo hoje no evangelismo brasileiro muito triste, Uhum. certo? Por quê? O que aconteceu nisso? Houve abusos, né? Aconteceram alguns abusos. Às vezes o cara que é arminiano, né, ele prega e ele acha que a decisão está na pessoa e ele insiste muito. Às vezes ele faz um sermão de 10 minutos, de 15 minutos e gasta 30, 40 minutos apelando, constrangendo a pessoa a tomar uma decisão. Quando a gente sabe que aquela decisão ali é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que converte. Tá certo? Mas aí foi para o outro extremo. Tá certo? Qual é o outro extremo?
é que eu não posso convidar as pessoas para receber Jesus, porque isso eu estou apelando, eu estou sendo antropocêntrico, né? Não é assim, né? Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E todas as vezes que você prega o evangelho, você, tanto os profetas, os apóstolos, o próprio Jesus Cristo, ele exige uma decisão pessoal. Então, não é apelação, né? Não é essa apelação. Sim. Esse apelo, é um convite para a pessoa receber Jesus. Então, por exemplo, lá em Mateus capítulo 11, Jesus Cristo ele faz uma oração muito bonita, né? Ele é bem calvinista lá, quando ele diz assim, né? Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Né? Então ninguém conhece ao Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então uma conversão só acontece quando o Pai quer, Sim. quando o Filho quer, quando o Espírito Santo quer. Então isso é algo que a gente não discute. Agora, e aí Jesus, depois de fazer essa oração, ele vê a multidão cansada, aflita, ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chega lá no último dia da festa, João capítulo 7, né? A última festa dos tabernáculos, depois de todo aquele cerimonial de 7 dias, onde é aquela cerimônia no último dia, ele vai lá, sobe e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Uhum. Né? Porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão os rios de água viva. Lembra de Paulo lá na prisão, lá no carcereiro, o cara ia tirar a própria vida, ia se matar, e o cara desesperado diz assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou me matar. E Paulo diz assim, não se mate. Né? E ele faz uma pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí, Paulo responde, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo o que? Tu e a tua casa. Uhum. Né? Então, a Bíblia fala que nós devemos proclamar, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Então eu tenho que pregar. E ao pregar o Evangelho, eu tenho que colocar a decisão na pessoa. Tá certo? Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Eu não estou apelando, eu estou esclarecendo para a pessoa que ela tem que tomar uma decisão. Então o que nós fazemos aqui na Igreja de Pinheiros? Nós não cremos que é a pessoa que vai tomar a decisão. Eu não sou arminiano. A salvação é de Deus. Uhum. É Deus que produz a salvação. Mas eu não posso omitir o lado que é meu, né? Que eu tenho que pregar e chamar as pessoas ao arrependimento. Tá certo? Então eu convido as pessoas. O pastor Hernandes às vezes diz assim, se você quer, nesta noite, se você entendeu a mensagem, fique de pé, eu quero orar por você, pela sua vida, eu quero entregar a sua vida para Jesus. Isso acontece. Sim. Tá certo? Por exemplo, quando a gente tem exemplos e mais exemplos aí, que é uma coisa natural, normal, né? E isso não significa você forçar as escrituras, né? Então, hoje eu vejo dois extremos. Eu vejo aquele pregador que chega assim, não, eu sou calvinista, eu sou reformado, eu sou isso, eu creio na soberania de Deus, então eu vou pregar aqui e aqueles que Deus quiser converter, os eleitos vão vir. Não. Nenhum pregador bíblico, ele prega sem ter a perspectiva de resultados. Entendeu? O próprio Jesus diz assim, não fostes mim que vos escolhi, mas eu vos escolhi a vós outros e vos nomeeis, né, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então eu, como pregador do Evangelho, eu quando prego o Evangelho, eu quero colher frutos. Sim. E Jesus diz lá que o Pai é glorificado quando nós damos muitos frutos. Então eu tenho que aspirar a conversões, eu tenho que ganhar, como Paulo coloca, dar de mim se não pregar o Evangelho, eu quero ganhar o maior número possível de pessoas, eu quero plantar o maior número possível. Existe uma urgência nessa questão da pregação do Evangelho e uma expectativa por resultados. Né? Sim. Então, dizer que resultado não é importante, tá certo? O resultado, ele não é produzido por mim, ele é produzido por Deus, fica claro isso, mas eu quero ver o maior número de pessoas sendo convertidas pelo Espírito Santo, eu quero ter o maior número de pessoas aqui para colocar no discipulado, para eu cuidar dessas pessoas, entendeu? Eu quero que a igreja comece o ano com 100 pessoas e termine com 300, com 1000 pessoas, eu quero isso. E vou trabalhar para isso. Sim. E sei que Deus também quer isso, entendeu? E agora falando sobre os eleitos. Aí, agora vai. Quais são os sinais de que a pessoa é eleita, filha de Deus?
Essa é uma boa pergunta. Vamos lá. Porque o pessoal, não, o cara diz, eu sou eleito, já estou salvo. Não preciso fazer nada. Fiz fazer, não, então eu vou pedir uma licença aí, eu vou pedir um ano sabático, um mês sabático para pecar. Se eu não perco a minha salvação, se a minha salvação está garantida, então eu vou pecar. É assim que a Bíblia ensina? Não. Jamais. Porque quando um eleito ele é escolhido, ele passa a ser uma nova criatura. E a Bíblia diz, né, que a nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. E tudo se fez novo. Então ele é uma nova criatura, né? E é muito importante a gente entender isso, porque João coloca isso bem claro na sua epístola, né? 1 João, né? 1 João capítulo 1, essa epístola ela foi escrita justamente para que nós saibamos, para que nós conheçamos que nós somos de Deus, né? E é muito importante você entender isso. Na primeira epístola de João, essa epístola é maravilhosa. Ela vai mostrar a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro Filho de Deus, aquele que de fato nasceu de novo, né? E é muito bom assim. Primeiro ele diz assim: se dissermos que não, diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos o quê? A verdade. Se você diz que é luz, se você diz que é crente e vive nas trevas, você é o quê? Um mentiroso. Porque Deus é luz. A mesma coisa que ele vai colocar isso no capítulo 3, né? Falando sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Ele diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar, porque por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, todo aquele que é nascido de Deus, que é um eleito, não vive na prática de pecado. Ou seja, todo verdadeiro eleito de Deus, aquela pessoa que nasceu de Deus, ele vai buscar uma vida de santidade, de santificação. Tá certo? É muito interessante, né? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe o quê? Pecado nenhum. Então, a primeira evidência de uma pessoa que é eleita por Deus, que é convertida, é uma vida de santidade. É uma busca pela santificação. Porque o que é a busca pela santificação? É você lutar contra o pecado que existe dentro de você. Porque você foi livre da escravidão do pecado, mas você não ficou livre da presença do pecado. Então, existe essa luta, né? Essa briga dentro de nós entre fazer a vontade de Deus e fazer a minha vontade, fazer a vontade da minha carne. Agora, essa é a primeira evidência, né? Santidade. Santidade. Segunda evidência é justamente uma vida frutífera, né? O que é uma vida frutífera? É você ser um servo de Deus consagrado, você trabalhar na obra de Deus, é você, de uma certa forma, exercer os dons que você recebeu do Espírito Santo, os talentos que Deus lhe deu, é você servir a Deus na igreja, é você estar comprometido com Deus e na obra dele. Então, o verdadeiro eleito de Deus é alguém que trabalha para Deus, é alguém que está envolvido diretamente com a obra de Deus. Outra evidência, né, de um eleito de Deus é o amor. João coloca isso. Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você não nasceu de novo. Então, eu diria assim que o cartão de visita do cristão, o cartão de visita do eleito, a maior prova que uma pessoa ela é convertida, ela é regenerada, ela é salva, é quando ela ama o seu irmão, né? Porque é muito simples isso, né? Os dois mandamentos que resumem a vida cristã é amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Tem um texto, Fê, lá em 2 de Pedro, né? 2 de Pedro, eu acho muito interessante isso. Pedro coloca isso de uma forma tão maravilhosa, tão simples assim. E 2 de Pedro, capítulo 1, né? Quando ele fala que nós conhecemos a Deus e que nós devemos, então, associar essa fé no início, as virtudes, né? E ele vai colocando isso. E ele diz no versículo 8, assim: porque essas coisas existindo em vós aumentando,
fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E aí diz assim no versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e a vossa o quê? Eleição. Ou seja, João está dizendo, como é que eu confirmo a minha vocação, o meu chamado, a minha eleição da parte de Deus? Associando virtudes espirituais na minha conduta, no meu comportamento, no meu viver diário. Então não existe essa possibilidade de um verdadeiro eleito de Deus dizer, não, eu estou eleito e agora eu vou o quê? Eu vou pecar. Pelo contrário, o seu prazer agora não está mais no pecado, o seu prazer está na lei do Senhor, o seu prazer está na comunhão com Deus, o seu prazer está em servir a Deus, em adorar a Deus de todo o coração. Houve uma mudança, né? Uma mudança de caráter na sua vida. Sim. Dá um recado para esses crentes sem vergonha que ficam usando esse argumento aí, pastor. Olha, se eu for dar recado para crente sem vergonha, eu vou gastar aqui uns 1000 podcasts, né? Tô brincando. É muito simples, gente. As pessoas, elas brincam com esse assunto, né? Porque o crente, ele é conhecido, a nova criatura, ele é conhecido por aquilo que ele ama e por aquilo que ele faz, né? Então, se eu amo a Deus e se eu procuro fazer a vontade de Deus, isso é a maior evidência que eu tenho de conversão na minha vida. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com esse assunto assim, né? Sim. Agora, uma coisa que é muito interessante sobre essa doutrina é que a eleição, ela é concretizada na vida de uma pessoa de forma eficaz quando nós pregamos o Evangelho. Então, como é que essa doutrina da eleição, ela se aplica eficazmente na vida de uma pessoa? Quando é que ela se torna realidade na vida de uma pessoa? É justamente quando eu prego o Evangelho e o Espírito Santo, em cima daquilo que eu preguei, vai e transforma e muda a vida da pessoa. Então, isso é um ato maravilhoso, porque ele diz assim, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho. Ou seja, Deus escolheu, Jesus Cristo redimiu, né? E essa pessoa que foi eleita, redimida, ela é chamada. Ela é um chamado irresistível, é um chamado gracioso. Quem chama é Deus pelo poder do Espírito Santo. Certo? E é muito interessante isso, porque esse chamado é pela pregação do Evangelho. A pessoa ouve o Evangelho, mas ela ouve não somente no ouvido, o Espírito Santo chama ela lá dentro, eficazmente, de tal maneira que ela vem, né? Por isso que Jesus diz, aquele que vem a mim, foi o Pai que o trouxe, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E ele diz assim, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Então, a vontade humana não é querer ir a Jesus para ter vida. Ele tem prazer no pecado, ele tem prazer na morte. Então, é um ato sobrenatural do Espírito Santo, que através da pregação do Evangelho, esse chamado, ele se torna eficaz na vida da pessoa, de tal maneira que ela é transportada do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Então, é algo maravilhoso. Para mim, esse é o maior acontecimento da graça de Deus, quando a gente prega o Evangelho para uma pessoa eleita e ali se concretiza a doutrina da eleição, né? Sim. Essa questão da salvação, perder a salvação. Como que a gente entende a questão do crente que se desvia e é um eleito? Em primeiro lugar, quando você fala que um crente está se desviando, você está falando, em primeiro momento, de um membro da igreja que deixa de ser membro da igreja. Você tem que entender isso. O fato da pessoa ser membro da igreja, ter trabalhado na igreja, ter sido pastor, ter sido evangelista, ter assim um passado, hoje não é mais. Ele se desviou para sempre. Isso não significa que ele é salvo, né? Que ele é salvo. Sim. Aliás, há muitas pessoas, né, dentro da igreja que não são salvas. Agora, o que eu quero dizer para você é que o verdadeiro salvo, ele não se desvia. Ele não se perde mais. Então, é como se eu dissesse assim, Fé, pra você entender bem, aqui está o livro da vida, né? Seu nome está no livro da vida. Aí você foi salva. Aí seu nome está aqui. Amém. Aí você se desvia.
Aí tem um anjo lá no céu que vai pegar um branquinho, vai apagar seu nome. É assim? Não. Aí você volta, aí escreve de novo. Em cima, né? Em cima Aquela daquele. coisa da Voltou a vida. fé. Não é assim. Certo? Se seu nome está aqui, no livro da vida, ele foi colocado aqui, ele foi registrado aqui por Deus Todo-Poderoso. Esse nome que está aqui no livro da vida, ele foi redimido por Jesus. Esse nome que está aqui no livro da vida, ele foi convertido pelo Espírito Santo e o Espírito Santo selou ele. A palavra está lá, foram selados. Né? Você foi penhorado pelo Espírito, de tal maneira que você não deixa de ser de Jesus. Não existe isso, olha, hoje eu dormi de Jesus, amanheci sem ser de Jesus. Não existe isso, tá certo? Agora, quando a Bíblia fala assim, ser fiel até a morte, né, e tereis a coroa da vida, ele está dando uma palavra de encorajamento para nós. Sim. Porque todo aquele que é de Jesus, ele vai perseverar. Tá certo? Não é, a perseverança ela é uma consequência da eleição. Tá certo? Agora, o que acontece é que eu e você, nós passamos por crise espiritual. Né? Todos nós. Tem dia que você acorda assim, você acorda crente, cheio do Espírito Santo. Tem dia que você acorda desanimado, você não quer orar, você não quer ler a Bíblia, você não quer ir para a igreja, né? Você não tem vontade de evangelizar. Isso aí são as crises que a gente tem. Tá certo? Graças a Deus, porque a segurança da nossa salvação não depende de mim e você. Tá certo? Por isso que Paulo, quando ele ensina a doutrina da eleição lá em Romanos capítulo 8, como é que Paulo termina esse trecho de Romanos 8? Tá até aberto aqui. É com cântico de vitória. Né? Ele começa dizendo, né, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará, juntamente com ele, todas as coisas? Né? Quem acusará? Quem condenará? Ele foi Cristo que morreu. Né? Então não há possibilidade, nada, nem ninguém poderá nos afastar do amor de Deus. Né? Nada, nem ninguém, nem anjo, nem demônio, nem perseguição, nem tribulação. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém. Amém? Então a gente esfria espiritualmente em alguns momentos da nossa caminhada, que é normal. Sim. Mas desviar, nós não nos Não desviamos. perder a sua salvação, jamais. Jamais. Entendi. Né? Aquele, por quê? Porque, lembra de Filipenses, aquele que começou a boa obra, a obra da salvação foi começada por Deus. E ele vai começar, e ele vai perseverar, e ele vai concluir. Então não existe a possibilidade de haver uma desistência de Deus por você. Às vezes você quer se desistir de Deus, mas Deus não desiste de você. Deus, aquilo que ele começou a fazer, ele vai concluir. Tá certo? De tal maneira que eu posso descansar a minha salvação, não em mim, não na minha capacidade de perseverança, mas exclusivamente na pessoa de Deus. Amém. Tá bom? Então não sei se deu para esclarecer bem, mas essa doutrina, eu quero concluir aqui, que essa doutrina da eleição, ela é maravilhosa, né? Porque ela nos enche de ânimo, de encorajamento espiritual. Né? Quando eu penso assim, né, Spurgeon, ele escreve para os seus alunos lá, e ele diz, graças a Deus, porque Deus me escolheu. Louvado seja Deus, porque Ele me escolheu. Né? Ele diz assim, graças a Deus, porque Ele me escolheu antes de eu ter nascido. Porque depois de nascido, eu jamais o escolheria. Tem um livro bem pequenininho do Spurgeon, não sei se é desse. Eleição, Spurgeon. muito bom. Maravilhoso, bem objetivo. Se você quer entender mais sobre isso, você vai entender ali nas palavras de Spurgeon. Deixa eu completar aqui para você. Ele diz, Deus me escolheu, né? Deus me escolheu antes de eu ter nascido. Deus me escolheu por razões que eu desconheço. Porque eu não conheço em mim, eu não vejo em mim nenhuma razão para que Ele tivesse me escolhido. Ele me escolheu incondicionalmente, Ele me escolheu pela graça de Deus, pela vontade dEle. Então, se eu sou salvo, louvado seja Deus por isso. Tá certo? Então, não há também você é um salvo, não existe na salvação assim, salvação bronze, prata e ouro. Não. A fé é comum a todos os salvos são iguais. A salvação ela é perfeita, ela é completa. A salvação que Deus me deu é a mesma que Ele deu para você. Tá bom?
Então, eu não sei se deu para esclarecer. Eu quero agradecer, Fernanda, pela sua participação aqui. Hoje foi um bate-papo, né? Bate-papo Tirar provocativo. dúvidas. Mas eu espero que você escute esse podcast, que você estude essa doutrina da eleição. Se você gostou, se esse podcast aqui foi elucidativo para você, foi esclarecedor, que você compartilhe com as outras pessoas, tá certo? Sim. E que você louve a Deus por Ele ter escolhido você. Que você louve a Deus todo dia pela existência da doutrina da eleição, da predestinação para a salvação em Cristo Jesus. Tá bom? Amém. Grande abraço, Deus abençoe. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada, grande abraço, pessoal. E se você tem mais alguma dúvida em relação a esse assunto, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar responder vocês.